It's now or never. Come hold me tight. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a 1961. Obrigado por voarem conosco. Em 1961, um ano que pulsa em tons de cinza e cores vibrantes, um verdadeiro mosaico de esperanças e tensões. Imagine só, o mundo ainda tateando na era espacial e de repente, o impossível acontece. Yuri Gagarin se torna o primeiro humano a orbitar a Terra. Que momento! O planeta inteiro grudado nos rádios, comemorando essa audácia. Essa conquista que parecia saída de um livro de ficção científica. O espaço antes tão distante, agora parecia um pouquinho mais perto, um horizonte palpável. Mas 1961 também teve seus momentos sombrios. Cuba, tão perto dos Estados Unidos, mas tão longe ideologicamente. A invasão da Baía dos Porcos foi como um choque, um lembrete brutal das tensões da Guerra Fria. Um plano malfadado, uma ferida que demorou a cicatrizar e que acendeu ainda mais os ânimos entre as superpotências. E como esquecer de Berlim, a cidade dividida, símbolo máximo da Guerra Fria. Em agosto de 61, a construção do Muro de Berlim começou, fisicamente separando famílias, amigos e histórias. Um muro de concreto que também era um muro ideológico, uma barreira que parecia dizer que o mundo estava se partindo ao meio. As imagens daquelas barricadas, daquela divisão repentina, ainda ecoam como lembrete doloroso daqueles tempos. 1961 foi assim, um ano de contrastes, um pé no futuro com a corrida espacial e o outro no passado com as tensões da Guerra Fria. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa jornada rumo ao ano de 1961. Lembrando aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, por obséquio, se inscreva! Hoje, estamos prestes a mergulhar de cabeça no Brasil de 1961, um capítulo pulsante repleto de mudanças que moldaram a trajetória da nossa nação. Nesse ano, o Brasil estava fervilhando com espírito de renovação e ares de transformação. Época da bossa nova, samba no pé e a promessa de um futuro vibrante. Mas não só de música viveu esse ano marcante. Estamos prestes a explorar os acontecimentos que moldaram a sociedade, a política e a cultura brasileira. De Brasília recém-inaugurada, as inovações que agitaram as artes e tecnologia. 1961 foi um divisor de águas. E é claro, não podemos esquecer das personalidades que fizeram história nesse período. Estamos prontos para reviver os momentos que fizeram pulsar o coração da nossa querida pátria. Então você já sabe, prezado ouvinte, não esqueçam de curtir e compartilhar nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. É com imenso prazer que informo que a nossa máquina do tempo chegou em 1961. Esperamos que gostem do vídeo. E agora vamos aos fatos mais marcantes do ano de 1961. Foi em 1961 que John Kennedy assumia a presidência dos Estados Unidos. Foi o 35º presidente
e o primeiro católico. Ele tinha apenas 44 anos e era casado com Jacqueline Kennedy Onassis, referência de beleza em sua época. No dia 13 de agosto, a Alemanha era dividida em duas, sendo a Alemanha Oriental controlada pelos soviéticos e a Alemanha Ocidental pelos Estados Unidos. A construção do Muro de Berlim foi realizada durante uma única noite, com a supervisão dos guardas alemães. Foi também em 61 que ocorreu a primeira missão soviética ao espaço. O coronel Yuri Alexeyevich Gagarin ficou conhecido como o primeiro homem a ir ao espaço e completar a órbita terrestre. E foi também nesse ano que o astronauta norte-americano Alan Shepard, em uma cápsula Freedom 7, fez o primeiro voo orbital. Cuba se torna a primeira república socialista da América Latina e os Estados Unidos cortam relações diplomáticas com Fidel Castro. Jânio Quadros, que governou somente por 7 meses o Brasil, renuncia. Foi Jânio quem proibiu as brigas de galo e as corridas de cavalo durante a semana e tinha um medo incrível de voar. Muitas vezes era medicado para isso, segundo depoimentos. Em 1961, o salário mínimo era de 13.440 cruzeiros. A inflação estava em torno de 25% e houve o corte de 3 zeros na nossa moeda, onde um cruzeiro valia R$1.000. Esse valor significava a metade de um preço de um aluguel de uma kitnet, por exemplo. Este ano o Brasil tinha mais de 74 milhões de habitantes e a frota de carros nacionais já superava os 130 mil. A televisão chegou ao Brasil em 1950, através de Assis Chateaubriand, e por muito tempo era luxo ter uma. Estava mais para as classes mais favorecidas, ficando o rádio como o canal de comunicação maior no país. A novela que estava em exibição no país para poucos privilegiados que tinham TV era A Muralha, exibida pela TV Cultura. Foi a primeira telenovela desta emissora. No dia 7 de setembro deste mesmo ano, João Goulart tomava posse como presidente do Brasil. João Belchior Marques Goulart, o Jango, gaúcho de São Borja, foi o 24º presidente do país. Quem divertia a garotada nessa época era o Palhaço Carequinha, que também nesse ano lançava o seu LP. Agora vamos às músicas mais tocadas do ano de 1961. Acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. E agora vamos falar dos carros que brilharam no ano de 1961. O DKV Wehrmacht Sedan passa a se chamar Belka e continuava recebendo modificações, como os novos para-choques e novas lanternas traseiras. Foi também em 1961 a apresentação do Willys Interlagos, primeiro esportivo de série feito pela Willys. Tinha 3 versões, berlinetta, coupé e conversível. Sem muitas modificações, o Fusca continuava na liderança entre os carros mais vendidos do Brasil,
que continuaria pelos longos anos 60 e os anos 70. Muito antes de produzir seu primeiro automóvel de passeio, a Chevrolet investia na produção de caminhões e utilitários. Promovia nas propagandas o desempenho da sua linha, apontando sua eficiência, segurança e baixo custo de manutenção. A Ford, que também só produzia caminhões e utilitários na época, comemorava. O Ford F600 atingia a incrível marca de 40 mil unidades produzidas desde 1957, um número bastante significativo, em uma época onde o Brasil engatinhava economicamente e ainda iniciava seu processo industrial. Já a Fenemé, Fábrica Nacional de Motores, a partir de 1960, ao lado da linha de fabricação dos caminhões da série D11000, passava a ser fabricado o então FNM 2000 modelo JK, que permaneceria em produção até o ano de 1972. Agora vamos falar do mercado de automóveis do ano de 1961. No ano de 1961, o Brasil produziu 86.863 carros, 28.595 utilitários, 26.289 caminhões e 3.050 ônibus, totalizando 144.797 veículos. O carro mais vendido de 1961 não poderia ser outro, era o Volkswagen Sedan 1200, conhecido como Fusca. Essa liderança começou em 1959 e se estendeu até 1982, 24 anos ininterruptos de liderança. Num país ainda bastante agrário, o segundo lugar não poderia ser de outro senão do Jeep Willys, um dos carros mais vendidos nos anos 60. Em terceiro lugar vinha a velha senhora Kombi, um dos carros mais vendidos nos anos 60 igualmente como o Fusca e o Jeep Willys. Em quarto lugar vinha o DKV VMAG Sedan, que nesse mesmo ano ganhou o nome de Belcar. Gostaríamos de agradecer a todos os amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal!